Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amados, vamos abrir. Amém, irmão Júlio. Amém, filha. Deus te abençoe grandemente, servinha de Deus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir aqui a palavra de Deus, que está escrito na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, no versículo de 1 em diante, aonde se diz a suprema excelência da caridade. Vão abrindo. Irmãos, vamos primeiro aqui iniciar, irmão, a leitura em nome do Senhor Jesus. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade. Irmãos, aonde está escrito caridade, significa amor, tá bom? Então, aonde tiver escrito caridade, eu vou falar amor, que assim eu acredito que dá uma expressão mais forte para que todos possam entender, tá bom? A caridade é amor. Então, vou voltar ao primeiro verso e vou falar sempre no amor aqui. Diz o apóstolo Paulo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredora, é benigna, o amor não é invejosa, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor. Amém, né? Glória a Deus. Meus amados, aqui o apóstolo Paulo, ele está com a igreja de Coríntios e aqui ele vai passar sua mensagem para todos aqueles irmãos ali em Coríntios. Santo é o nome do Senhor. E, irmãos, vejamos aqui já no primeiro verso, ele reúne com a igreja e ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Irmãos, nós vemos aqui
nessa passagem que se não fosse acompanhado o amor, ainda que ele falasse essas línguas e não acompanhasse o amor, a caridade dentro do seu coração, glória ao nome do Senhor Jesus. E esse amor, irmão, é amor ágape, um amor completo, entendeu? Esse amor é amor que tem com Deus, com o Senhor Jesus. Esse amor é uma pessoa que se doa. Então, quando ele tem um amor ágape, ele se doa para o Senhor. E quando ele se doa para o nosso Senhor Jesus, acaba se doando também para os seus irmãos. Lembra daquela passagem que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos? Ele falou bem assim: eu tive fome, me deste que comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava enfermo, foste me visitar. E os discípulos disseram: Senhor, quando nós vimos o Senhor nessa situação? E o Senhor Jesus, ele apontando para os pequeninos, e ele disse: a qualquer um desse que vocês fizerem, vocês estão fazendo para mim. Então, irmãos, os discípulos entenderam. Esse é o amor ágape. Quando nos entregamos ao Senhor Jesus, quando nós entregamos a Deus e amamos de todo o nosso coração, é um amor completo, é um amor que se doa, um amor, o ágape é inconstitucional. Se ele é inconstitucional, irmãos, quer dizer que ele é pleno, ele é absoluto, é um amor completo, o amor que nós se entregamos. Então, queridos irmãos, a igreja de Jesus Cristo, hoje, mais uma vez, Deus nos ensina a amar. Lembra que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E se fizer isso, verdadeiramente, vocês serão meus discípulos. Esse amor é um amor ágape. Jesus Cristo se entregou por nós, por amor. Por ele nos amar, ele se entregou por nós, ele se doou por nós. Olha que amor que Deus tem por nós. Agora é a nossa vez, irmãos. Quando nós compreendemos sobre a palavra de Deus aqui, sobre a excelência, a suprema excelência do amor, da caridade, o que o Senhor está nos ensinando aqui, que o apóstolo Paulo estava mostrando para eles, que nós temos que ter esse amor ágape. Além de se entregar para Deus, nós nos entregamos por amor aos nossos irmãos, se preocupamos com eles. Deu para entender, meus irmãos? Então, vejamos aqui, queridos, que na palavra do Senhor, esse amor, ele se entrega, ele tem um carinho, é uma pessoa benevolente, glória ao nome do Senhor, é um amor fraternal, glória a Deus. Irmão, um amor fraternal, a capacidade de falar, né? Que ele falou aqui, irmão, ainda que eu falasse em línguas, como ele disse aqui, ó, tem capacidade de falar em língua, mas se eles não tiver o amor, nada disso serviria. Então, irmão, eu vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender aqui o que o apóstolo Paulo fala. Irmãos, é um exemplo, tá bom? Eu acredito que vocês devem ter visto, isso tem muito no meio de nós. Às vezes tem um irmão ou uma irmã que eles falam em línguas, fala bastante em línguas, né? Na oração, no culto, enfim. Só que as obras deles são más, dão um mau testemunho diante da presença de Deus, são briguentos entre irmãos. E quando nós estamos adorando a Deus, e de repente aquele que briga, ou que faz, dá mau testemunho e causa escândalo, está lá reunido entre os servos de Deus e estão falando em língua. Então, para aqueles que sabem de uma situação dessa, aquilo fica insuportável. A pessoa começa a falar, mas como que pode estar falando em língua se o coração dessa pessoa é má? Se ela faz os escândalos e ela está falando entre nós. Então, para quem conhece aquela pessoa, irmãos,
como o apóstolo Paulo está ensinando aqui, isso fica insuportável para aquele que conhece essa pessoa, porque realmente vem trazer muitas dúvidas, não é verdade, irmãos? Então, irmãos, essas pessoas que fazem os escândalos e que está no meio do povo de Deus, fala em língua, canta com aquela alegria, com linguagem, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essas pessoas seriam como um instrumento musical usado de maneira incorreta. Estava sendo usado de maneira incorreta. Por isso que ele falou que aqui seria como um metal que soa e com um sino que tine. Quer dizer, é um modo incorreto. Então, amados, isso existe no meio de nós. E aqui Deus está dando graça para nós falarmos na leitura da Bíblia, para que nós aprendamos diante do Senhor. Precisamos nos alimentar da palavra para que a nossa alma ela tenha esse amor cada dia mais, que tenhamos conhecimento do Senhor Jesus Cristo, dos reinos do céu, dos mistérios do céu. Esse amor cresce dentro do nosso coração. E esse amor, irmão, não é um amor egoísta. Esse amor tem que ser compartilhado com seus irmãos. Por isso que nós temos que nos doar, cada um de vocês se doem pelos teus irmãos, no amor, na fraternidade, sendo fraternal, e glória ao nome do Senhor Jesus. Assim nós faremos a vontade do Pai. Desta forma, Deus usando de nós nas linguagens, nos conselhos, que possamos ser um instrumento que toca na hora certa, um instrumento que, como Deus tem nós, todos vocês, nas mãos dele, que serão tocados tudo na hora certa. Assim nós devemos estar, irmãos, sempre com esse amor. Se não houver amor, Deus não está em nós. Irmãos, infelizmente, tem muitas pessoas que têm ódio no seu coração e fala de Deus. Mas, irmãos, o ódio tem que ser tirado em nome do Senhor Jesus. Temos que ser limpo pela palavra. Por isso que Deus manda a palavra é alimento no nosso coração. Lembra de Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz que ilumina o meu caminho. Então, irmãos, bem-aventurado é o irmão e a irmã, e todos que ouvirem este conselho da Bíblia Sagrada, se alimentar da palavra. Assim, materialmente, como nós nos alimentamos, no café da manhã, no almoço, café da tarde e na janta, assim, a nossa alma precisa se alimentar da palavra todos os dias. Tem que ser diário, entendeu? Porque senão a alma, ela enfraquece. E para a alma estar vigorosa, com a fé em Deus, ela tem que ser alimentada da palavra de Deus. Lembra dos conselhos que Deus deu a Josué, dizendo para ele não se apartar do livro e para ele estar atento do livro e fazer tudo conforme está escrito? Assim somos nós, aqui na palavra de Deus, nas sagradas escrituras da Bíblia, nós também temos que nos alimentar da palavra de Deus. Então, amados, precisamos refletir, cada um de vocês, reflitam em nome do Senhor Jesus. Como está o seu amor para com o Senhor Jesus, para com Deus Pai, para com o Espírito Santo e para com seus irmãos em Cristo Jesus? Precisam, esse quarto, seu irmão em Cristo Jesus, esse é o que nós temos mais problema e temos que resolver, porque não é todos que amam seus irmãos, não. E lá, na primeira epístola de João, está bem claro, nos primeiros capítulos, que aquele que diz que ama a Deus e odeia, quer dizer, aborrece o seu irmão, é odiar. E aquele que diz que conhece Deus e aborrece o seu irmão, odeia o seu irmão, é mentiroso, porque nunca conheceu Deus. Irmãos, para nós conhecermos o Pai Celestial, nós temos que amar os nossos irmãos. Assim amamos a Deus. Está bem explicada essa parte? Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos para aqui no versículo 2. A palavra diz bem claro aqui, irmãos, no versículo 2, o apóstolo Paulo disse:
Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada disso seria. Amém, irmão Luiz Fúmio Iraoka. Deus te abençoe, meu anjo. Então, querido, nesse capítulo 2, nesse versículo 2, o apóstolo está dizendo que se ele conhecesse todos esses dons, vamos ver essas referências, irmãos, aqui no 1 Coríntios, vocês vão encontrar também no capítulo 12, voltando à página, nesse capítulo 12, versículo 8 e 9, é onde que o apóstolo Paulo está falando aqui que ainda que eles tivessem o dom de profecia e conhecesse o mistério e toda a ciência, é isso que ele está falando. Então vamos ver aqui no versículo 8, Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Olha o que ele diz aqui, acerca da diversidade dos dons espirituais. Então é conhecimento. Quem tem os dons já tem conhecimento, porque os dons habitam dentro da pessoa. Olha só, porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Observaram, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Coríntios, no capítulo 13. Que ainda que ele conhecesse todos os mistérios, conhecesse a ciência, é aquilo que ele estava referindo. E se ele não tivesse amor, irmão, não adiantaria nada. Então vamos também ver isto, irmão, essa confirmação na boca do próprio nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos observar isso, irmão? Vamos lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 22. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Aqui Jesus disse assim, ó: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizeste muitas maravilhas? E no versículo 23, Jesus dá a resposta. Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Iniquidades são pecados diários, todos os dias, e a pessoa não pensa nas consequências que virão no futuro. Ele sabe que está pecando, mas não se corrige e não está nem aí o que vai acontecer no futuro. E Jesus deixou claro que era para se apartar dele, porque ele não conhecia. Irmãos, o que Jesus ensina a nós aqui? Se nós não tiver amor, ele não nos conhecerá. Porque somente aquele que tem amor em Cristo, amor em Deus, um amor ágape, como eu falei para vocês, um amor absoluto, completo, que vocês se doam, tanto para o Senhor como para os seus irmãos que estão aqui na terra, em Cristo Jesus. Aqueles que não tiver amor não conhecem Jesus. Perdão, Jesus diz que nunca conheceu nós. Se nós não tiver esse amor, ele verdadeiramente não vai nos conhecer, porque só quem não tem amor pratica pecado, irmão. Quer ver um exemplo? Um coração que tem amor, existe aquela, ele se doa para as pessoas, ele se preocupa com os seus irmãos, ele faz de tudo para agradar os seus irmãos, ajudar na fé. Uma pessoa que não tem amor, se ela não tem amor, ela vai ter o quê? Ódio, rancor, raiva. É Deus que opera num coração desse? Não. Então, quem está operando? O inimigo. E o inimigo usa esse coração para que comece a praticar a iniquidade, os pecados. Então, amados, tomem cuidado em nome de Jesus Cristo. Vocês vão refletindo. Olha como está a sua vida, de cada um de vocês. Vocês estão verdadeiramente andando no amor de Jesus, no amor do nosso Salvador Jesus Cristo, ou nós só fomos batizados
e continuamos andando na carnalidade, conforme os desejos da concupiscência deste mundo, e tem pessoas que têm raiva, e têm desejo da morte do seu próximo, e quer ver o mal do seu próximo, não quer falar. Amados, quem tem ódio não tem Deus. Como disse aqui agora há pouco, que está escrito lá em primeira epístola de João, eu vou repetir, capítulo 1. Aquele que disse que conhece Deus, ama Deus e aborrece, quer dizer, tem ódio do seu irmão, é mentiroso, porque nunca viu Deus, nunca conheceu Deus. Então, irmãos, vejamos que o nosso amor, ela tem que ser ágape, em Deus, Cristo, Espírito Santo e nos nossos irmãos também. Tá bem? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque aqui, olha só, nesse Mateus capítulo 7, versículo 22, a boca do Senhor Jesus disse claramente que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. O que está dizendo lá o apóstolo Paulo? Ainda que eu conhecesse o dom da profecia, né? Ainda que eu tivesse o dom da profecia, os mistérios, mas não tivesse um amor, nada disso seria. Então, esses homens aqui, ó, muitos crentes que está andando errado, não quer compromisso sério com o Senhor Jesus. Por isso que chama-se porta estreita. Cristo é a porta e é o caminho apertado, é Ele. Então, amados, muitos não querem essa porta. E olha só, eles dizem: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E a resposta de Jesus falou: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Irmãos, por que Jesus nunca conheceu eles? Porque eles eram falsos discípulos de Jesus, falsos crentes de Jesus. São crente que faz a sua maneira e não a maneira de Cristo. Faz os seus desejos e não os desejos de Cristo. Irmãos, para nós sermos um verdadeiro cristão, para nós sermos um verdadeiro servos de Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai, como Jesus fez a vontade do Pai. Lembra que está isso na oração do Pai Nosso? Que seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu? Irmãos, quem vai fazer a vontade de Deus aqui na terra? São os ímpios? São as pessoas más? Ou são aqueles que Jesus chama e limpa nós pela palavra e agora nós não andamos mais segundo a nossa carne, mas andamos no Espírito? Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que todos que estão aqui, se tiver alguém que está com seu coração com ódio, com raiva, rancor contra o teu irmão, tua irmã, seja quem for, irmão, um conselho da palavra de Deus. Peça perdão a Cristo e peça perdão àquele que você está odiando. E liga, porque tudo que é ligado na terra está ligado no céu. Irmão, o caminho é bem apertado, mas ela nos conduz à vida eterna, tá bem? Então, vamos voltar aqui, meus irmãos. Nós entendemos aqui em Mateus. Agora eu vou dar uma outra passagem para vocês. No próprio Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz bem claro. Mateus, capítulo 17, versículo 20. Olha o que diz o Senhor Jesus. E Jesus diz: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tivesse fé como um grão de mostarda, e direi a este monte: passa daqui para acolá, há de passar e nada vos será impossível. Para eu completar essa passagem que Jesus está falando, eu atropelei aqui, eu peço perdão. Voltamos aqui no livro de Coríntios, capítulo 13, quando o apóstolo Paulo disse assim, ó: ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé,
É aqui que eu estou falando daquele Mateus capítulo 27. Ele falou, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte e não tivesse o amor, nada seria. E foi aonde que eu acabei de ler agora, Mateus capítulo 17, glória ao nome do Senhor, no versículo 20. Aí, por isso que ele falou desta forma, ainda, olha o que ele disse, vou repetir aqui, ó. Ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal de transportar os montes, Jesus nos ensina no versículo 20. E disse Jesus, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tivesse fé, como o apóstolo Paulo disse lá em Coríntios 13, tivesse fé como um grão de mostarda, e diria a esse monte, transportasse, né, e passasse daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Nós temos um outro exemplo, que também está no livro de Marcos, capítulo 11. Vamos ver o que está lá, em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Você viu como o apóstolo Paulo, ele tinha ciência, convicção, o que ele estava ensinando para aquela igreja, irmãos? Perceberam? Ele estava dizendo aqui, que ele falou, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira de transportar um monte de um lugar ao outro, olha só o esclarecimento da mente do servo de Deus. Ele diz que se não tivesse o amor, nada disso serviria. Então, veja, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23, olha que Jesus diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Isso é fé. Então, você viu aqui os exemplos que o apóstolo Paulo estava dando, glória ao nome do Senhor Jesus, para aquela igreja de Coríntio, como hoje para todos nós também, em Cristo Jesus. Vamos ver aqui agora o verso 3, irmãos. O apóstolo dizendo, diz, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Irmãos, veja bem o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele estava aqui dizendo nas Escrituras que se ele sacrificasse a sua própria vida, que ele entregasse o seu corpo para ser queimado, aí ele está sacrificando a vida dele. Vocês concordam? É isso que o apóstolo está aqui nos ensinando, tá certo? Glória a Deus. Então, assim conforme ele está falando aqui, né? De acordo com aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Irmãos, esse é como se fosse um maior ato, ele está entregando a vida dele, né? Como um maior ato de amor. Nós sabemos disso aqui, né? A gente pode ver isso no livro de João, capítulo 15, versículo 13. O Evangelho de João, próprio Jesus. Olha que o Senhor Jesus. Observa, irmãos, que o apóstolo Paulo, tudo que ele mandava mensagem para aquela igreja, ele tirava da própria palavra de Deus. Irmãos, nós aqui estamos aconselhando na palavra de Deus, não é o irmão Júlio, mas sim a própria Bíblia, a palavra de Deus nos aconselha. Então vamos ver aqui em João, no capítulo 15, vejamos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 13, olha que Jesus diz, e tudo quanto perdides ao meu Pai, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Então, irmãos, esse é um amor, tá vendo? Queridos, nós temos que estar, louvado seja Deus, firmes, tá bom? Vamos amar a Deus e amar também ao nosso próximo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E assim, irmãos, nós não devemos nos engloriar, mas sim dar glória ao nosso Senhor Jesus. Tudo, se nós fizermos isso aqui, como o apóstolo Paulo diz, que ainda que ele entregasse o corpo dele e não tiver o amor, ele está se gloriando a si próprio e não ao Senhor. Então, nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Quando nós fazemos o trabalho do amor, é para Cristo e nunca para nós. Toda a glória para Jesus.
Alguém vai falar, nossa, mas aquele irmão, ele tem o amor. Bom, até aí normal, porque é visível. Você vê num irmão, numa irmã, o amor, mas aquele amor é ágape. Ele tem com o Senhor Jesus, com Deus e com o seu próximo. Como que pode um irmão amar a Deus, amar o Senhor Jesus, e ele odiar o seu irmão? Não tem condições, né, amados? Não tem. Então, irmão, a pessoa que se entrega por amor a si próprio, para nada serve. Bem? Então, vamos dar aqui a continuidade na palavra. Vamos ver no livro de Mateus, esse que nós lemos aqui no versículo 3, né? Vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 12, 1 e 2, perdão. Olha só que Jesus Cristo aqui, ele está falando lá nas montanhas. Olha o que ele diz aqui no capítulo 6, versículo 1 e 2. Glória ao nome de Jesus. Me perdoa, irmão, hoje estou com a garganta bem frágil, mas Deus vai dar graça. Em nome do Senhor Jesus, eu vou estar curado, porque o nosso corpo pertence a Cristo, a minha alma pertence ao Senhor e também pertence a Deus, o nosso espírito. Então, essa enfermidade ela vai embora em nome do Senhor Jesus e vamos continuar glorificando a Deus. Olha aqui a continuação do sermão. O Senhor Jesus disse: guardai-vos e fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que é Deus, que estás no céu. Versículo 2. Quando, pois, deres as esmola, não faça tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então veja, irmãos, é o ensinamento que o Senhor Jesus está nos ensinando, e aqui nós vemos também o apóstolo Paulo ensinando a igreja, e pela misericórdia de Deus, na leitura da Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus também ensina a nós nos dias de hoje, em nome de Jesus, que todos aprendam com amor e com carinho. Por isso que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo nesse versículo 3, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, quer dizer, todo mundo ia ver isto, tá bom? Para o sustento dos pobres, e que ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tiver o amor, tudo isso é perdido. É como se a pessoa se vangloriasse, como Jesus disse, já ganhou o seu galardão. Irmão, você sabe muito bem que quando uma pessoa distribui as coisas ao pobre, e o pobre conhece, o pobre se alegra muito com aquela pessoa. É verdade isso. E às vezes a pessoa recebe aquilo como para si aquela alegria. Ele fez isso. Não, irmão. Nós temos que usar o amor de Jesus. Você fez para o Senhor, como Jesus nos ensinou no começo dessa leitura. Tive fome, me desse de comer. Estava com sede, me deste beber. Estava nu, me vestiste. Estava enfermo, me visitaste. E os discípulos disseram: quando te vimos nessas condições, Senhor? A qualquer um desses pequenininhos que vocês fizerem, faz a mim. Então, irmão, quem tem amor em Cristo, amor ágape, um amor absoluto, um amor completo, um amor que você está se doando para Cristo, você vai fazer isso. Quando você vai ajudar um pobre, um necessitado, com este amor, você vai falar: eu visitei o meu Senhor Jesus nesta casa do meu irmão. Eu fui ao hospital visitar o Senhor Jesus na vida daquele irmão que está internado no hospital. Porque quando você visita aquele irmão, você está visitando Cristo. Por que você está visitando Jesus? Ele não fez uma morada dentro de nós? Cada um de nós não somos o templo do Espírito Santo? Vocês têm essa certeza? Porque eu creio que tem. Eu também. A partir do momento que aceitamos nosso Senhor Jesus como nosso Salvador, habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, toda vez que eu visito um irmão no hospital, eu estou visitando o Senhor Jesus, porque ele está dentro daquele irmão, está dentro daquele templo, que o corpo dele é o templo do Senhor. Vocês podem ver isso em Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Vocês vão ver lá, está muito claro. Eu vou até ler para vocês.
Primeiro livro de Coríntios diz com essa claridade, irmãos. No capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: ou não sabei que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Versículo 20. Porque foste comprado por um bom preço. Que preço é esse? Sangue do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, a ordem é essa: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando você visita um pobre, um necessitado, quando você visita um enfermo, você está visitando o Senhor Jesus. Por quê? Porque a resposta está nesta palavra: é do Senhor. Todos vocês é do Senhor Jesus. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos ser adultos espiritualmente. Precisamos comer comida sólida. Precisamos prestar mais atenção na nossa própria vida, como é que nós estamos andando diante do nosso Senhor Jesus Cristo. É o momento de uma retrospectiva, e cada um de vocês tem que meditar como vocês andam. Irmãos, não perca a vida eterna por falta de prestar atenção e deixar o inimigo enganar as vossas vidas. Anda na palavra. Quem anda com Deus se afasta do mundo. Quem anda com o Senhor é inimigo do mundo. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, nós temos que rever em nossas vidas como é que estamos diante do nosso Pai Celestial. Tá bem? Vamos dar a continuidade, irmãos. Vamos ver aqui. Voltamos ali em Coríntios, capítulo 3. Agora nós vamos aqui para o versículo 4. O amor é sofredor. Assim, só voltar mais um pouquinho aqui para os irmãos. Assim, versículo 4. O amor é sofredora, é benigna, o amor não é invejosa, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Então, vamos entender aqui. Ele está falando que o amor é sofredora. Nós vemos exemplo da vida de Jesus, quanto ele sofreu por amor a nós, ao ser humano na terra. E olha o que ele entregou a sua vida à cruz, morte de cruz, e salvou a tua vida, salvou a vida de muitos que creram nele, e vai salvar a vida de muitos que vão crer nele também. Então, irmãos, dentro de vós mesmos, glorificai a Deus, dê glória a ele, aleluia, porque ele é o vosso Deus, o vosso Pai Celestial, e o seu Filho Jesus é o seu Salvador. Como não ser feliz, irmão? Irmandade, dentro desse assunto, gostaria de chamar a atenção de vocês para uma análise na vida de vocês. Por que que muitos crentes hoje são tristes, angustiados? É verdade que nós somos angustiados, mas não vencidos. Por que que muitos crentes estão sendo vencidos pelas suas angústias, sendo vencidos, irmãos, para as suas tristezas? É porque, irmãos, quando nós não aprofundamos na palavra de Deus, tudo que é carne, tudo que é consciência desse mundo tenta nos cegar. Mas quando nós começamos a ver a própria vida do nosso Senhor Jesus, que ele deu a sua vida por nós, ele sofreu por amor e trouxe em nós vida, irmãos, o seu nome foi escrito no livro dos céus. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Próprio Cristo disse para os seus discípulos, e foi muito claro. Ele diz: não alegrai-vos porque os espíritos, que são os demônios, vos sujeitam, quer dizer, obedecem a vocês pela autoridade de Jesus, claro, né? Ele diz: mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Irmão, tem como ficar triste sabendo que nós brevemente vamos sair desse mundo de tristeza, de angústia, esse mundo de humilhação, esse mundo injusto que estamos passando, pela injustiça que o inimigo está fazendo na vida de muitas pessoas. Brevemente, o nosso Senhor vai arrebatar a igreja dele
A noiva somos nós, espiritualmente dizendo, e o noivo está vindo. Ele disse para os seus discípulos, no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo tenho dito, mas eu vou para a casa do meu pai, vou lá nos céus, vou preparar lugar e logo voltarei a buscar-vos. Nós já estamos aguardando este lugar. Apocalipse capítulo 20 também diz sobre o novo céus e nova terra. E lá vocês vão ver tudo, o nosso futuro. Jesus, ele já deixou declarado para aqueles que creem nele, irmãos. Porque então nós estamos tristes? É porque nós estamos olhando só nas coisas deste mundo, o que os seus olhos da carne vê. Mas começa a olhar pelo Espírito, para você ver o que acontece com a tua alma. Ela revive na presença de Deus. Ela começa a ter alegria, porque ela se desconecta desse mundo e ela começa a buscar o que é do céu eterno. Tudo passa, o novo céus e nova terra serão prontas. Irmãos, essa terra, esse céu, esse universo que nós vemos, vai passar tudo, tudo vai passar. Mas aqueles que têm o amor, esses vão estar com o Senhor. Entenderam, meus amados? Então, vamos lá. Ele disse muito claro que o amor é sofredora, ela é benigna. O amor, ela não tem inveja de ninguém. O amor também não trata com leviandade. O amor, ela não brinca. Ela não tem segundas intenções. E ela também não ensoberbece, quer dizer, ela não é orgulhosa. Tem pessoas orgulhosas? Cuidado, o amor não está aí. Porque quem tem amor não tem orgulho. É humilde e é dependente de Deus. Todos sabem que quem é humilde é dependente do Senhor. Ele, por mais que ele esteja bem de vida, ele sabe que sem Deus ele é nada. Deu a entender, meus irmãos? Louvado seja o nome de Deus. Então, irmão, aqui nesta palavra, o apóstolo Paulo, ele mostra sobre o caráter. Ele está mostrando para esse povo, essa igreja de Coríntio, sobre um caráter diário e das escolhas que nós temos que nos envolver. Então, irmãos, Coríntios eram abertos seus olhos naquele momento. E hoje Deus dá a graça para abrir também os nossos olhos. Irmãos, nós temos que ter o caráter de Cristo. Nós temos que andar conforme o caráter do Senhor Jesus. E isso tem que ser diário. É um exercício espiritual em nossas vidas. Desta forma, nós somos pequenos cristos ou cristão. Cristão significa pequenos cristos. São seguidores de Cristo. Louvado seja Deus. Então, queridos, vamos ver aqui algumas referências nesse versículo 4. Vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Olha o que diz aqui em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diz assim: o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Entenderam? Nessa passagem, o ódio excita contenda. Quem tem ódio, ela fica tão cega e ela começa a desestabilizar a vida de muitas pessoas ao redor dela. Então, irmão, se um crente tiver ódio, todos que estiverem em volta dele, haverá muita contenda. Está entendendo? O amor, ele cobre as transgressões. Às vezes, o que é transgressões? Às vezes um irmão peca contra nós, um irmão, às vezes, pisa no nosso calo, fala alguma coisa que não deveria falar, mas por amor a ele, você ora a Deus e diz: Senhor, perdoa eles. Olha o que nós aprendemos com Jesus na cruz. Eles não sabem o que está falando, Senhor. Se ele soubesse o que é o amor, ele não teria esse ódio no seu coração. Ele não conheceu o teu caráter, Senhor. Eu lhe rogo, abra a mente dele, abra a mente dela, perdoa-lhe. E olha só, o amor cobre. Por que ele cobre a transgressão? Quem tem amor não discute, não briga. O ódio, se um ódio num coração começar a excitar brigas, contenda,
e o outro também criar o ódio, pegou fogo, irmão. Pegou fogo. É 2 palitos de fósforo, pegou fogo um no outro. Mas não, irmão. O amor, ele sai até humilhado, porque quem está com ódio xinga, fala tudo que tem que falar, e aquele que tem amor, ele sai aborrecido, triste, mas ele corre para os pés do Senhor. Senhor, me perdoa. Tira isso do meu coração, que eu escutei tanta barbaridade. Agora eu rogo por aquele, Senhor, que me ofendeu. Perdoa também, Senhor. Como está cego, não te conheceu, Senhor. Como eu te conheci. Oh, Senhor, dá graça para que ele conheça. E entrega na mão do Senhor. Deus é misericordioso. Vocês lembram de Salomão? Olha, irmão, a palavra de Deus, ela é linda, ela não para, ela é infinita. A gente que tem horário aqui na Terra, né? Mas vocês podem observar que Salomão, quando ele foi para rei, ele fez uma oração a Deus, e Deus apareceu a ele. E Deus falou assim: peça o que você quiser. E Salomão falou para o Senhor que ele só queria que o Senhor ajudasse ele a sair e entrar no meio do povo, desse essa sabedoria para ele sair e entrar no meio do povo. Deus ficou tão feliz com Salomão que ele falou: tu não pediste a morte dos seus inimigos. Olha como Deus não tem prazer nisso, hein? Olha como Deus não tem prazer nisso. Tu não pediste a morte dos teus inimigos, nem riqueza. Eu vou te conceder e ainda te darei mais, a qual nenhum homem teve como Salomão. Vocês viram, irmãos, o que estava no coração de Salomão? Isso agradou a Deus. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Como é que está no coração de vocês? O que está tendo aí? Medita nisso, por favor, em nome de Jesus Cristo, tá bem? Bom, aqui então nós entendemos no livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12, repetindo para entrar bem na mente de vocês. O ódio excita a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões, cobre os pecados. Quem ama não entra em guerra, não entra em briga, sai da cena e você assim evitou muitos pecados. Vamos agora ver isso no livro 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, do apóstolo Pedro. Vamos ver o que está escrito lá, meus amados. No capítulo 4, perdão, isso, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz aqui, Pedro falando, mas sobretudo tem de ardente caridade, que é amor, uns para com outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Agora Pedro está aconselhando a igreja de Jesus Cristo. Hoje também somos aconselhados pela palavra de Deus. Ele está dizendo que, acima de tudo, é para nós termos um ardente amor, quer dizer, um amor inflamado, como fogo de amor mesmo, tá? Uns para com o outro. Irmãos, se é uns para com o outro, está se falando do teu próximo, do teu irmão, da tua irmã, da tua família, enfim, de tudo que estiver ao teu lado, tá bom? E este amor, ele vai cobrir multidão de pecado. Irmão, se nós tiver verdadeiramente este amor, vocês vão diminuir conflitos familiares, vão diminuir conflitos entre os irmãos, porque este é o conselho. Se nós andarmos no conselho, irmãos, com certeza a igreja vai se aperfeiçoando, porque tem o conselho da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus. Só cabe cada um de nós obedecê-la. Então, irmão, sábio e sábia é quem obedece à palavra de Deus. Você só tem a ganhar. Você vai ver o amor de Deus na tua vida. Porque tudo que nós fizermos, nós recebemos. Aquilo que você plantar, um dia você vai colher. E se você plantar coisa ruim, não vai colher coisa boa não, viu? Se você plantar veneno lá, vamos dizer, uma fruta venenosa, você vai colher fruta venenosa. Se você plantar espinho, você vai colher espinho. Mas se você plantar lá uma macieira, um pé de laranja, você vai colher frutos de laranja. Então, para plantar, somos nós que vamos escolher o que nós vamos plantar. A gente faz o que quiser neste mundo. Mas no dia da colheita, você não vai escolher o que você plantou, não. Você não vai escolher a outra coisa. Você vai ter que colher o que você plantou. Então, ouça o conselho e salva a tua alma.
salva a tua vida. É com amor que Deus dá graça para falar. Tá bem, meus amados? Vamos dar continuidade? Vamos ver também no livro de Colossenses, no capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz aqui no livro de Colossenses. Glória ao nome do Senhor. Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, diz assim. Deixa eu só achar aqui, irmãos, por gentileza. Colossenses 4, versículo 14. Ele mesmo diz aqui, saudai-vos a Lucas, médico amado, e Demas. Ah, não, perdão. Isso. Aqui é um exemplo. Depois nós vamos ver também no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Também se fala isso. Olha o que diz aqui em Colossenses, Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Também fala sobre o amor. Olha aqui. Glória a Jesus. Permaneçam a caridade fraternal. Olha, irmão, sempre conselho, é para permanecer no amor fraternal, amor de irmãos em Cristo Jesus. É permanência, é constância, é diário, é nós termos comunhão um com o outro. Se porventura, irmãos, há uma desavença entre a vossa família, há uma desavença entre vossos irmãos, dentro das suas comuns, conserta em nome de Jesus, seja humilde. Irmãos, não vamos ser orgulhosos, procuram ser humilde. Você vai ver quanto que a igreja vai ser abençoada. Eu tenho observado, irmãos, que nesses últimos dias, depois da pandemia, as coisas mudaram demais. E nós estamos vendo pessoas nervosas, pessoas sem paciência. Estamos entrando numa situação, irmão, que o amor de muitos estão esfriando. Não tem mais a permanência do amor fraternal, são poucos que têm, a maioria não está tendo. Como é que Cristo vai abençoar os irmãos divididos? Não tem como abençoar, precisamos consertar nossas vidas, atitude nossa, para depois o Senhor fazer a obra, porque Ele não habita em confusão. Se uma família está dividida, Ele não habita. Vocês lembram o que Jesus falou para aqueles fariseus? Quando os fariseus, Jesus expulsou o demônio, os fariseus falou para ele que ele expulsava pelo Baal, Zebu, pelos príncipes do demônio. Jesus disse, se Satanás expulsa demônio, como é que uma casa em si própria pode subsistir se tem divisão? A casa não subsiste, né? Jesus deu um exemplo ali. Irmão, se nós, familiares, nós irmãos, estamos em contenda, não vai aguentar, não tem benção. E como é que Deus vai abençoar se a pessoa não obedece à palavra dele? Aqui tem conselho dizendo para nós permanecer na caridade, para nós permanecer na caridade fraternal. Então, queridos, nós temos que estar aí atento. Salva a sua vida amando Cristo Jesus. Cada dia você vai ter um amor tão forte com Cristo que você vai, quando você olhar para teu irmão, tua irmã, você vai ter compaixão e um amor ardente. Ainda que eles te façam mal, com o tempo eles vão ver quanto você é seguidor de Jesus Cristo e é seguidora de Cristo Jesus. Agora vamos voltar, irmãos, aqui na passagem do versículo 5. Diz a palavra do Senhor. O amor, né? Ela não se porta com a indecência, não busca os seus interesses e não se irrita. Olha, amados, veja que o apóstolo Paulo, ele está aqui falando sobre o amor, que a fim de mostrar, né? Como eu lhe disse, o seu caráter, ele está dizendo aqui, nós vemos aqui que ele não tem o seu interesse. Quem ama não tem o seu próprio interesse. Ele se preocupa com o seu próximo. Ele não se irrita. Vamos ver essa passagem, irmãos. Vamos ver essa passagem aqui
no livro, glória ao Senhor, no 1 Coríntios, capítulo 10, só virar a página um pouquinho, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 24, diz assim, ó, ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Então, nós não podemos ser egoístas. Nós temos que respeitar o seu próximo. O que você desejar para você, deseja para o teu próximo. O que você vai fazer para si, faça primeiro para o teu próximo. E o teu próximo, faça primeiro para outro. E assim, ó, um vai servindo o outro e o amor de Deus será pleno. Nós podemos ver isso também no livro de Filipenses, no capítulo 4. Veja lá, livro de Filipenses, no capítulo 4, não, é capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz aqui, irmãos. Louvado seja o Senhor, nosso eterno Deus. Louvado seja Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Irmãos, é lógico, aqui eles estão ensinando. Se nós não ensinarmos aqui o que está na Bíblia, vocês vão fazer a sua parte. Tem pessoas que não vão retribuir isso para vocês, porque não tem conhecimento da Bíblia Sagrada. Mas você tem. Então, não fique só esperando dos outros, espere em Deus. O entendimento que nós estamos recebendo do Senhor, que eles também possam receber, e assim será completa a obra de Deus. Está entendendo, meus irmãos? Então, como estamos aqui, nem todos vão te retribuir o que você vai fazer, mas lembra que você não está fazendo só para eles, está fazendo para Cristo, nele ou nela. A tua recompensa vem de Jesus, como ele disse bem claro em Mateus capítulo 6, versículo 1 e 2. Tá bem? Louvado seja Deus. Aqui ele está já nos ensinando, Paulo está nos ensinando, porque nós já somos uma família cristã, já somos uma família de Deus, uma família, filhos de Deus. Jesus nos reconstituiu para ser filhos de Deus. Então, isso é aprendizagem em nossas vidas. Voltamos lá. Glória a Deus. Voltamos aqui, irmãos. No versículo 6, Jesus, o apóstolo Paulo dizendo para Coríntios, não folga com a injustiça, mas folga com a justiça. Aqui, quando fala folga, é que aqui diz assim, quem tem amor de Deus, o amor ágape, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a justiça, com as coisas celestiais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos observar isso, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Ele está dizendo... Ele está dizendo aqui, irmão, nós estamos vendo que nesse mundo, né, temos bastante injustiças, né? Nós sabemos disso. Mas a tolerância, glória a Deus. Nós não podemos, né, ver os erros e tolerar esses erros, se conformar com o erro. Isso aí nega o nosso amor com Deus. Tá bom, irmão? Então, nós não podemos aceitar os pecados, as injustiças, os erros. Não, nós não podemos ter tolerância, não podemos ser conveniente a isso. Tá bom? Nós temos que se alegrar com a justiça e não com os erros das pessoas. Vamos observar isso no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 32. Vamos ver o que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 32. Nécios. O que são pessoas nécias? Pessoas tolas, né? Comete loucuras. Não é loucura de falta de... Bom, não é aquele que está sem juízo, né? Ele tem juízo, mas ele adere ao pecado e não está nem aí com as coisas. Então, aqui por isso que fala nécios. Aqui, olha o que diz aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Versículo... vou colocar aqui o versículo 31 primeiro, depois o 32, tá?
nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E o versículo 32, que é muito importante. Dos quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais praticam, não somente os que fazem, mas também consente aos que fazem. Então, tem pessoas que ela vê uma coisa injusta e ela fecha os seus olhos, não, isso não é comigo, e passa por cima. Permite que aqueles que faz nem conselho, não toma atitude, não, irmãos. Aqueles que fecham os olhos e deixam entrar os erros, até dentro da família, na vida de um filho, na vida de uma filha, ou também entre os irmãos. Ah, não é comigo isso aqui. Não, irmão, nós temos que ter um espírito aconselhador também. Meu filho, você cometeu essa injustiça. Isso não é certo. Vamos consertar isso. Mesma coisa entre os irmãos. Tá bom? Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá certo? Que essas pessoas, que elas praticam coisas erradas, e nós ficar aceitando, a gente acoitando os erros da pessoa. Então, nós somos também, se fizermos isso, nós estamos tanto na condenação quanto essa pessoa está na condenação. Ah, mas não fui eu que pequei. Mas você está consentindo. Não, irmão, nós não podemos nos alegrar com as injustiças deste mundo, com o pecado. Nós temos que se alegrar com a justiça de Deus em nossas vidas. E olha, quem anda desse jeito, irmão, vocês podem ter certeza, vocês vão ser muito criticados. Mas, irmãos, vocês preferem ter amizade com o mundo e ser depois condenado por Deus, ou você possa ser rejeitado por muitas pessoas por não compreender o amor que você tem? Mas quando Jesus vier e te colocar na glória dele e você viver eternamente, te faço uma pergunta: qual dos dois vale? Qual dos dois é o melhor? Então, sofra um pouquinho nessa terra para você gozar a vida eterna, alegrar-se na vida eterna com o Senhor Jesus. Todos nós que falamos a verdade, todos nós que falamos da palavra de Deus, que oramos, que buscamos na sinceridade, somos perseguidos. Então, irmão, se você achar que a palavra de Deus, nós cristãos, não vamos ser perseguidos, então o evangelho não está bem certo na tua vida. Porque os verdadeiros homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que falam, quando eu estou dizendo pregar a palavra de Deus, homens e mulheres, porque tem mulher que lê a Bíblia e ela pode contar para sua filha, para o seu filho, ela pode contar para o seu irmão, a sua irmã do lado. Claro, ela está no trabalho, ela pode mostrar, e nós também podemos mostrar para os nossos filhos, nosso povo, não é verdade? Então, irmãos, nós, aonde está escrito isso, irmão Júnior? Ô, meu filho, lê lá em Mateus, pode ler em Mateus, no capítulo 5, lê lá o livro de Mateus, no capítulo 5, e o próprio Cristo Jesus, ele mesmo falou, eu vou dar aqui o verso para vocês, olha só. Glória a Deus. Ele disse assim, deixa eu achar aqui para os meus amados irmãos. Glória a Deus. Olha o que ele diz aqui no capítulo 5. Versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. A causa de quem? De Jesus. Então, irmãos, aqueles que anunciam Cristo, eles vão ser injuriados, eles vão ser mal falados, vão espalhar as más notícias contra o servo de Deus, contra a serva de Deus. E por causa de quê? Por causa da palavra de Deus, por causa de Jesus Cristo. Então, nós vamos ser injuriados, vamos ser perseguidos, mas Jesus está dando uma resposta de alegria para nós, no versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Irmão, o nosso galardão não está na boca dos homens e das mulheres deste mundo. O nosso galardão está nas mãos do Senhor Jesus. E Jesus diz, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós, mataram João Batista,
Jeremias perseguido, e tantos outros foram perseguidos. Vocês estão entendendo isso? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, tudo isso que vocês estão sofrendo é por causa do Senhor Jesus. Alegra, é Ele que está mandando dizer, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Essa é a nossa alegria. Por isso que estamos aqui, louvando ao Senhor. Irmãos, vamos voltar aqui para Coríntios, versículo 7. Diz assim, o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Oh, meu irmão, nesse momento, irmão, que nós estamos, nessa era presente que nós estamos passando, o amor suporta todas as coisas, e a esperança e a certeza de as coisas melhores virão no futuro. Quando Jesus vier, verão. Por isso que aqui tem sentido, tudo sofre. Nós estamos sofrendo nesse tempo de mundo que nós estamos, nessa era terrestre. Nós cremos, cada um de vocês não crê que Jesus vai vir nos ressuscitar e levar para a sua glória? Nós não temos essa esperança? Tudo espera, é a esperança. Nós estamos esperando o nosso Salvador vir nos buscar. Então, nós suportamos essa era, porque a vindoura, ela é pacífica. Cristo reinará nela. Amados, vamos ver isso em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Romanos, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Está vendo, irmãos? Nós que somos fortes. Como somos fortes? Cristo. Nós, na verdade, em si próprio, o ser humano é fraco, mas quando Cristo está dentro de nós, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios do poder de Deus. Então, irmãos, nós temos força para suportar as fraquezas dos mais fracos e aí não agradar a nós mesmos. Está vendo como a gente se preocupa com o próximo? Irmão, nós temos que nos preocupar com o próximo. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos ver em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 2, diz assim: toda a glória pertence a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu achar aqui, meus irmãos. Olha aqui. Depois de Romanos, né? Vamos achar aqui Coríntios. Oh, bendito Deus. Glória a Deus. Aqui, Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Que lei é essa de Cristo? Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se fizeres assim, verdadeiramente vós sereis meus discípulos. Essa é a lei do Senhor. Então, o Senhor está nos ensinando pela palavra que nós devemos se preocupar, sim, pelos nossos irmãos. Irmãos, quando eu estou falando aqui, é lógico que o Espírito Santo vai te dar sabedoria para mostrar quem são os verdadeiros irmãos e quem são falsos irmãos, tá bom? Não é sair de qualquer jeito, não. Porque o inimigo é doidinho para colocar falsos discípulos no meio de nós, para tirar a fé que nós temos. Mas o próprio Deus, Jesus, nos ensinou. Isso é tudo da Bíblia e sabedoria. Para saber quem é verdadeiro irmão ou verdadeira irmã, quem é verdadeiro discípulo do Senhor ou discípula, o Senhor manda a gente olhar os frutos da pessoa. Se os frutos dela é do Espírito Santo, então esta pessoa é boa, ela é de Cristo. Oh, meus irmãos, como é que nós podemos ver isso? Vocês podem ver aqui no próprio livro de Gálatas, capítulo 22, capítulo 5, versículo 22. Olha o que tem que ter fruto na vida de cada um de vocês. Tem que ter isso, ó. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
quer dizer, domínio próprio. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o fruto que nós temos que ter. Se você vê fruto em teu irmão, tudo isso aqui, essa é a árvore boa. E como é que nós vamos identificar uma árvore ruim, pessoa ruim, no meio de nós? Vamos observar, então, aqui nas obras da carne, que é Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o 21. Olha o que é uma árvore ruim, uma pessoa ruim. Aqui diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esse se põe um ao outro para que não façais o que quereis. Agora, presta atenção aqui. O apóstolo diz assim, ele fala assim: mas se sois guiado pelo Espírito, que é Espírito Santo, não estás debaixo da lei, quer dizer, não vai estar aqui debaixo desse mundo, da lei desse mundo. Olha o que é árvore ruim. E medite aí cada um de vocês enquanto eu ler aqui, tá bom? Presta bem atenção se nós tem algum fruto ruim aqui que precisa ser eliminado para nós fazermos parte da árvore boa. Então, como que nós vamos identificar a árvore ruim? Os frutos dela. Qual é o fruto da pessoa? É o que vai sair da boca dela. Olha só. Primeiro, nós temos quatro frutos ruins que é sobre pecado do corpo. Olha só o que diz aqui. Porque as obras da carne são manifestas. A obra do corpo, da carne, é o sexo. Presta atenção. Quais são prostituição? Sabemos que é um sexo ilícito. Impureza, mente suja, pornográfica, enfia, mentes que se alimentam de coisas de sexualidade. Lascívia. Tá vendo, irmãos? O que é lascívia? Pessoas sedutoras, pessoas que fazem seduções, usam suas roupas extravagantes, trazendo cobiça no meio do povo de Deus e ao mundo também. Quantas obras da carne. Dá para perceber os frutos aí? A árvore é boa? Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão, um minutinho que estou precisando pôr carga aqui no meu celular. Só um minutinho, meus irmãos. Glória ao nome do Senhor. E tem que ser urgente aqui, senão cai. Glória a Deus. Então, amados, vocês estão percebendo, é assim que nós identificamos. Pronto, está resolvido aqui. Louvado seja Deus. É assim que identificamos as árvores. São pessoas que não dão valor à palavra de Deus e ela se preocupa mais com o seu corpo de sensualidade. Então, aqui nós percebemos os primeiros, né, que nós estamos encontrando aqui. Agora, a árvore má, ela é idolatria, ela é idólatra, feitiçaria, faz inimizade. Inimizade é contenda, inimigos entre os irmãos. Árvores, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, divisões no meio do povo de Deus. As pelejas tentando querer tomar o lugar do teu próximo. Queria estar no lugar do teu próximo. Põe contenda para ver se derruba aquele servo de Deus ou aquela serva de Deus para preencher o lugar deles. Pelejas, tá bem? Forma um grupo de pessoas para ir contra a outra, no meio do povo de Deus. Árvore ruim, frutos péssimos. Só produz fruto ruim. E aqui diz, inveja. Vocês não conhecem pessoas invejosas, irmão? A árvore é ruim. O fruto é péssimo, porque tem inveja. Homicídios matam pessoas, espiritualmente com a própria língua. Matam pessoas, filhos de Deus, afastam da presença do Senhor, machucam famílias, abandonam e querem o mal. Veja mais. Bebedice. Pessoas que se entregam ao vício da bebida. É festas, bebidas. Nisso vem orgias e vem tantas outras coisas, porque bebida, ela pode transformar, uma pessoa perde juízo, faz coisas que não, fica até envergonhado.
Lembra lá de Provérbios, capítulo 31? Observa a mãe do rei Lemuel, os ensinamentos que ela dava para o seu filho, que a bebida forte não é para o rei. Observe lá. Então, meu irmão, as bebidas, as pessoas que querem beber, ficar bêbado, isso nós podemos ver lá no livro de Coríntios, lá também, na ceia do Senhor, que eles estavam tomando antecipadamente e alguns se embriagavam. Então, irmãos, bebedice, tome cuidado, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca do que vos tenho declarado, como já vos disse, os quais que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Árvore ruim. Está aí. A árvore ruim vai herdar o reino de Deus? Não vai. Então, irmão, esse é um conselho para todos aqui. Melhorem. Se alguém está num desses, tudo isso que Deus me deu a graça de ler aqui, se você faz parte de uma dessa aqui, enquanto há tempo, corrija, vai para os pés do Senhor Jesus e vai depois para o versículo 22, que esse é o verdadeiro fruto do crente. O verdadeiro fruto do crente, eu vou repetir mais uma vez, irmãos, suporta um pouquinho a minha pessoa aqui, em nome de Jesus, por repetir, mas é para gravar no coração. No versículo 22, a árvore boa é esta, o que produz fruto do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Então, irmãos, essa é a árvore boa que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos no capítulo 15 de João. Eu sou a videira verdadeira e vós as varas. E o meu pai é o lavrador. E toda vara que não produz fruto é tirada e lançada no fogo. E as que dá fruto, ela é podada, é limpa. Então tem prova. Você, para podar uma árvore, ela sente, é cortado um pedaço dos galhos dela. Mas quando ela cria força, ela dá mais fruto. E o fruto nosso é o amor, é a alegria, é a paz, a longanimidade, a benignidade, é a temperança e a mansidão. Produzam, irmão, em nome de Jesus, e deixa Deus passar aí as podas na vossa vida. Permita que o Senhor faça e você esteja ligado em Jesus, porque a vara em si própria, ela não produz nenhum fruto, ela vai secar. Quem não andar com Jesus Cristo vai secar, irmãos. Tá bem? Voltamos então, queridos, no livro aqui. Vamos voltar aqui no livro de Coríntios, capítulo 7. Agora é o 8. O 8 diz: o amor nunca falha, mas havendo a profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, que o apóstolo está dizendo nesse versículo 8, que o amor nunca falha, tá bom? Mas havendo as profecias vão cessar. O que ele está dizendo é que muitos aspectos da vida da igreja, ela vai ter o fim. Ela vai ter o fim, irmãos. Quanto a esta era que nós estamos passando. Porque quando nós subir no céu, precisa profetizar? Não. Precisa ler a palavra? Não. Precisa falar em língua? Não. Porque lá é uma língua só diante do Senhor. Todas as nações falarão uma só, um povo só diante do Senhor, nosso Deus. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, nós temos a profecia, que é a palavra de Deus. Quando ele está falando profetizamos, está falando da palavra de Deus. Nós estamos profetizando a palavra de Deus. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, tem a palavra de Deus. Quando Cristo vier nos buscar, glória a Deus, e nós vivermos com Ele, não vai ter mais a palavra de Deus, não vai ter mais dons de línguas na terra. Tudo isso é para o crescimento da igreja de Jesus, para o Espírito Santo trabalhando e crescendo cada um de vocês, tá bem? Então, irmãos, essa é a nossa certeza. Glória ao nome do Senhor Jesus, que nós estamos vendo aqui, meus amados. Guardem isso em vossos corações. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós sabemos que aqui o amor nunca vai falhar, tá bom? E essa permanência que nós temos sobre o amor é uma prioridade dentro da igreja.
Presta atenção, igreja. Presta atenção, irmandade. O nosso amor em Cristo Jesus e aos nossos irmãos é a prioridade dentro da igreja. Que lá no fim você vai ver o que vai permanecer, a maior dela é o amor. Então isso é prioridade. Por isso que nós temos que vigiar para que o amor de vocês não esfrie. Jesus diz que o amor de muito vai esfriar, mas aquele que estiver ligado na videira, esse amor é prioridade na vida de cada um de vocês. Não vai esfriar. Glória a Deus. Vamos lá. Observamos aqui. Glória a Deus. Vamos ver, irmãos, no próprio livro de Coríntios, no capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz assim: se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Muito bem. Você viu? Nós já falamos lá no começo. Deus conhece cada um de nós. E aqui está bem claro. Se alguém cuida de saber alguma coisa e ainda não sabe como convém saber, mas se alguém ama a Deus, este é conhecido dele. Irmão, Deus sabe quem ama ele. Deus sabe quem ama Jesus Cristo. E Deus conhece. Aí vai confrontar o que nós lemos lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e o 23. Que muitos ali falam, Senhor, nós profetizamos em teu nome e tudo aquilo, né, irmão? E Jesus responde, para trás de mim, ele fala abertamente diante de todos que estão ali, diante dos anjos, diante de todas as pessoas, ele fala, para trás de mim, vós que praticai iniquidade, eu não vos conheço. Por quê? Porque é tudo falso, mas ele conhece os verdadeiros. A árvore boa ele conhece, e a árvore má ele conhece também. E a árvore má não é discípulo do Senhor Jesus. A árvore boa é. Tá bem? Glória a Deus. Vamos lá. Terminando, meus irmãos. Aleluia. Versículo 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Versículo 9, hein? Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? Podemos ver isto no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, irmãos, vocês observam aqui que quando foi lido, que eu vou dar até a continuidade, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? Jesus Cristo. Então, o que é em parte será aniquilado, quer dizer, não vai mais existir. Aí, irmãos, é aqui que ele está nos dizendo, que quando nós andamos, né, uma cara descoberta, o que é uma cara descoberta? Nós andamos com o evangelho de Jesus Cristo, nós andamos, quando uma pessoa olha para você e fala, esse aqui é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus, ele olha em você as obras boas de Cristo, ele olha o testemunho de Jesus, porque você dá o testemunho de Jesus, você fala do Senhor Jesus, você fala do reino de Deus, então a nossa cara está descoberta. É isso, irmão. E assim nós estamos refletindo. O que Jesus ensinou ali no capítulo 5, né? Que ele falou assim, lembra que ele falou, vós sois a luz do mundo. Não é assim? Ele não falou da candeia, que a candeia não pode ficar debaixo do velador, mas não pode ficar debaixo do alqueire, que é debaixo da mesa, porque não vai iluminar ninguém, mas põe no velador, e aí sim ilumina a mesa, ilumina todos. E aí ele falou, e assim sois vós, vós sois a luz do mundo. Por que a luz do mundo? Porque Cristo é a fonte da luz, e nós vamos refletir. E a palavra aqui está dizendo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, dizendo que nós somos transformados de glória em glória. Como espelho nós refletimos. Assim como o sol bate na luz e ela reflete aquela luz, assim Cristo bate em nós pelos seus ensinamentos, seus evangelhos, e nós refletimos o evangelho para o povo, as trevas, e eles verão em nós Cristo Jesus. Por isso, irmão, dê frutos bons, igreja.
para que vocês verdadeiramente tenham bom fruto e Deus conheça cada um de vós. Amém, Jesus. Amados, vamos dar continuidade. Também, segundo Coríntios, nós vamos passar para o capítulo 5, versículo 7. Segundo Coríntios, só virar a página. No capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Exatamente. Nós não conhecemos Cristo hoje, mas nós andamos pela fé, e o dia que ele nos levar para a sua glória, veremos face a face o nosso Senhor. Então é por isso que nós não andamos por vista, mas andamos pela fé. Olha que obra linda, né, irmãos? Então, não, são tantas passagens que nós temos aqui, irmãos, muitas passagens lindas. Nós podemos ver isso em Filipenses também, no capítulo 3. Olha o que diz aqui. Glória ao nome do Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Olha o que diz aqui. Não que já tenhais alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também, preso por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele estava ali exortando a guardar cada um dos obreiros, dos maus obreiros, né? E aqui ele estava explicando bem claro, glória a Deus, que não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, nós ainda estamos andando na perfeição. Brevemente seremos perfeitos como Cristo é, porque Ele mesmo vai nos buscar, e quando entrarmos na glória de Deus, entraremos na perfeição, num corpo glorificado. Então, hoje nós vamos andar pela fé, andando todo dia na perfeição. Se nós fizermos assim, todos os dias estaremos mais aperfeiçoados até chegar na estatura de um varão perfeito. Cada dia. Agora, quem estiver andando mal, irmão, como árvore má, cheio de inveja, de briga, de tudo, não está andando na perfeição, cada vez piorando a sua vida. Irmãos, é muito sério, hein? Entrar no céu é muito seriedade. Só vão entrar no céu quem anda com Jesus Cristo. Só vão entrar no céu quem faz a vontade de Deus. É muito claro isso, tá bem? Podemos ver aqui no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Vamos ver ali o que o Senhor Jesus nos ensina no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 10. Diz assim a palavra: vede, não desprezei algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que estás no céu. Tá vendo? Então, nós temos que tomar muito cuidado para nós não desprezar os pequenininhos do Senhor, tanto as crianças como os adultos. Irmãos, vou deixar aqui uma coisa muito que eu vejo acontecer. Vocês observam isso. Eu acredito que também muitos de vocês foram desprezados por isso. E tem pessoas que desprezam sem perceber. E olha, é melhor perceber, viu? Tá bom? Irmão, às vezes você não vai saudar um irmão, o irmão nem olha na tua cara, ele está conversando com outro irmão lá e te oferece a mão, e você fala paz de Deus, e aquela pessoa nem responde amém para você. Quantos de desprezos já receberam assim? Você vai saudar uma irmã, ela só dá a mão para você e, e nem conversa com você para continuar o assunto dela. Olha que desprezo. Irmão, nós estamos dando a paz de Deus, é para reinar no coração do servo de Deus, da serva de Deus. Mas não se entristeça por isso, não, que Jesus olha cada um de nós, tá bem? É uma pena que essas pessoas, quando fazem isso, é muita pena, dá dó. Mas vocês estão aprendendo hoje, pela palavra, que eu também estou, não vamos desprezar ninguém, viu, meu irmão? Ninguém, em nome de Jesus. Porque assim nós vamos andar na perfeição, a palavra nos aperfeiçoa. Vamos ver também 1 João, primeira epístola de João, já lá no final da Bíblia, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui, nós temos que observar. Antes de chegar a 1 João, eu quero terminar as escrituras, irmãos. Aí eu vou chegar no 1 João. Espera um minutinho aqui. Olha o que ele diz aqui. No versículo 10. No versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino,
Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho o enigma, mas então veremos face a face. Então veja, amados, aqui nesse versículo 10, 11, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando, irmão, ele está nos ensinando que nós, quando era menino, a gente fazia coisas de meninos, não é verdade? Mas quando nós passamos a ser adulto, nós não fazemos mais coisas de menino. Então, a palavra está ensinando o que é perfeito se refere à vida vindoura, na vinda de Cristo. Hoje nós somos meninos, né? Então, glória ao nome do Senhor Jesus. E a vida eterna, nós vamos ser, como adulto, vamos reinar com Jesus Cristo na vida eterna. Então, hoje, irmãos, nós estamos aqui. Quando eu era menino, perdão, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Perdão, é essa parte. Então, nessa era, vai ser aniquilado uma parte. Quando Jesus vier, que é perfeito, na parte vindoura, nós estaremos com Jesus na perfeição. E foi aonde o versículo 11 que está dizendo, quando eu era menino, eu fazia as coisas de meninos. Irmãos, eu atropelei um pouco, peço perdão aqui, mas vamos voltar aqui ao verso 11 e 12. Irmão, então, no Paulo estava ali, o apóstolo Paulo estava aqui, irmãos, conforme a palavra, ele estava falando que sobre a infância e sobre o adulto. A infância de um homem e numa fase de uma infância e numa fase adulta do homem, para que pudesse explicar o contraste entre a nossa compreensão atual e entendimento nesse mundo, tá bom? E que lá na frente nós vamos ter um entendimento na era futura. A nossa mente estará ilimitada. Nós vamos ter uma mente, nós vamos entender todo o futuro. Então, hoje, pela palavra, nós já entendemos que o futuro está nos aguardando. Se preparam para isso, meus amados irmãos. Então, no versículo 12, que agora ele está dizendo, porque vemos em espelho e em enigma, mas então veremos a face do Senhor. Agora conheço em parte, então conhecereis, né? Mas então conhecerei como também sou conhecido. Foi aonde que Deus deu a graça de falar agora há pouquinho para vocês, né? Aqui na passagem de 2 Coríntios, capítulo 3 e 18, também 2 Coríntios, versículos 5 e 7. Já falei Filipenses 3 e 12, Mateus 18 e 10, tá bom? Foi aonde que eu falei para vocês. Hoje aqui, irmãos, nós estamos aqui como um espelho, porque nós não vemos Jesus Cristo face a face. Ele está no reino do céu. Mas pela fé, nós estamos em espelho, está refletindo, pela fé nós recebemos a mensagem de Jesus, recebemos o Espírito Santo do Senhor Jesus, habita em nós, mas no dia que estivermos com Ele, vai cessar a profecia, vai cessar o dom de língua, e nós vamos ver a face de Deus como é, e a face do nosso amado Salvador, estaremos dentro do reino dele. Que obra linda, irmãos, que obra linda. E finalizando, a palavra de Deus, o versículo 13, diz bem claro, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior desta é o amor. Santo nome de Deus. Irmãos, vocês viram aqui que o apóstolo Paulo ensinando Coríntios que é para permanecer a fé, a esperança e o amor. E essas três, a maior dela é o amor. Então vamos entender aqui o que o Senhor está nos ensinando. Dentre a fé e a esperança e o amor, irmão, como disse para vocês, é um amor ágape, que nós nos doamos para Deus, ao nosso próximo, ao nosso Senhor Jesus, ao Espírito Santo. E o amor é o maior dele. O amor é o maior que a fé, é a maior que a esperança. Tá bom, meus irmãos? Essa é o maior. Louvado seja Deus. Bom, irmão, como nós estamos lendo aqui, hoje, no dia de hoje, esta fé, essa esperança e esse amor, ela está aqui habitando em nosso coração. Mas vai chegar um dia, quando nós viermos com o Senhor Jesus, a fé e a esperança vai ser cumprida na nossa vida. Por quê? Nós estamos com a fé que, se nós morrermos,
nós temos certeza que vamos reinar com Jesus Cristo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. A esperança, quando nós morremos, nós temos certeza que Jesus vai vir nos ressuscitar para levar para o reino da glória. Então, quando Jesus fizer isso, a nossa fé e a nossa esperança foi cumprida nesta terra. Agora, para subir a glória, vai permanecer somente o amor. Olha que obra linda. Então, irmãos, a fé e a esperança vai cumprir aqui na terra. E quando nós subirmos, conforme está aqui escrito nas Escrituras, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui que essa fé, esse amor, nunca, a fé não, o amor, ela nunca falha, então ela vai subir. Nós vamos subir com esse amor. Deus é amor, Deus está lá. O reino dele é cheio de amor. E esse amor já está implantado em nossos corações, irmãos. Aleluia! Então, quer dizer que o apóstolo Paulo concluiu que a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor, a maior é o amor, porque a fé e a esperança, ela vai cumprir aqui na terra quando Jesus nos buscar e o amor nos levará para a glória de Deus. Amor ágape. Ei, Deus maravilhoso. Então, irmãos, esses são os conselhos que Deus nos dá nesta manhã sobre a suprema excelência da caridade, do amor. Que Deus abençoe a todos, que vamos levar a sério a palavra de Deus e ser alimentado diariamente para que a nossa alma tenha vigor, saúde espiritual. E lembrando que temos que ser árvores verdadeiras. Tem que haver produção de frutos bons. Guarde isso. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Glória a Jesus, aleluia. Paz Deus, irmão Júlio. Deus abençoe. Amém, irmão. Deus abençoe também, irmão. Paz Deus, irmão Júlio. Paz Deus com todos. Amém. Paz Deus com todos.